Oi, amigos, eu sou o Igorista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai falar um pouco mais sobre sexo e assexualidade, dando complemento ao nosso último vídeo. Então já deixa o seu like aí e no final, se você gostar, se inscreve no canal e vem comigo que eu tenho uma coisa a mais para te falar. No vídeo anterior, a gente começou falando como que uma sociedade sexocêntrica ela afeta negativamente na sexualidade. E daí você vai me perguntar como que um corpo que não experiencia o sexo pode falar sobre o assunto. A resposta tá ao longo do último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês darem uma assistida. Então vão lá primeiro e depois volta aqui para não ficar perdido. Mas dando continuidade aqui, a nossa forma de vivenciar o nosso corpo e nossa sexualidade é uma construção histórica e social que tem ali formas dominantes que meio que te jogam um manual de regras de como ser homem, como ser mulher e como deve ser o sexo. E tendo conhecimento disso tudo, a gente precisa desnaturalizar essas formas dominantes que meio que te regem ali, que te obrigam a ser e seguir aquela linha estreita de como ser na vida. Eu vou citar um trecho aqui do livro Asexualidades em Trânsitos, do psicólogo Luigi D'Andrea, que diz o seguinte: desnaturalizar, segundo Michel Foucault, é desconstruir algo dado como verdade, desmontar identidades socialmente aceitas na vivência da sexualidade, diferenciando vínculos e relações homogeneizadas, ir além do discurso, muitas vezes calcado nas práticas discursivas da ciência, do normal e do patológico. Isso quer dizer que a gente não deve tratar como verdade tudo que uma ciência, por exemplo, diz. Algumas coisas na ciência são verdades, mas algumas coisas precisam de mais estudo, de evolução, para um melhor entendimento e aquilo não se tornar uma verdade absoluta, mas uma verdade mais próxima do que uma vivência de uma pessoa real sente e vive. Ou seja, quando a gente desconstrói, desnaturaliza toda essa verdade aí que nos é jogada, a gente abre um mundo de possibilidades para poder ver e enxergar que há sexualidade e outras formas de prazer também, como a goinagem e o frotagem. A gente vê essas formas de sentir prazer como uma possibilidade no mundo sexo normativo que a gente vive. E daí que a gente chega em um outro ponto muito importante, que é a desnaturalização da assexualidade. A gente precisa desconstruir muita coisa em torno da assexualidade e ao longo desse vídeo aqui você vai entender, já está quase acabando, mas você vai entender por que a gente precisa desconstruir a assexualidade. E eu disse isso porque é quase unânime que quando você fala a palavra assexual, essa palavra seja diretamente relacionada a pessoas que não fazem sexo de forma alguma. O fato é que a gente deve tratar essa questão da sexualidade de não fazer sexo como uma verdade relativa e não uma verdade absoluta. Tratar sexualidades no geral de uma forma fixa ali, que imutável, linha reta, acaba causando um empobrecimento da vida. Isso porque eu vivo dizendo aqui que as orientações sexuais, a sexualidade humana, ela é muito múltipla. Então não vai existir sempre uma coisa certinha para te descrever certinho, sempre você vai ter gostos de talvez uma outra orientação, de coisas diferentes. Então, como eu disse antes, a gente não deve tratar nenhuma sexualidade como uma verdade absoluta, mas como verdades relativas. E daí, voltando sobre a assexualidade, pessoas que não fazem sexo, a gente deve ter em mente que dentro do discurso assexual existem várias falas que dão uma abertura para a masturbação, por exemplo, e outras práticas consideradas sexuais. E analisando a sexualidade no geral, a gente percebe que essa orientação
ou falta de orientação sexual, ela não está fadada a simplesmente pessoas que não gostam de sexo. Nesse contexto, a gente pode perceber aí que qualquer pessoa que fuja dos padrões sexonormativos, elas encontram uma brecha ali na sexualidade, que é o caso dos demissexuais, greysexuais. A gente pode debater um pouco mais a fundo sobre essas ramificações da sexualidade aí, porque talvez os vídeos antigos estejam um pouco ruins, mas existem essas ramificações aí dentro da esfera sexual que pode abranger todas as outras orientações, sabe? Qualquer pessoa que fuja do padrão sexo normativo. E para finalizar aqui, a sexualidade, ela se liga a diversas outras orientações, diversas outras formas e não se prende a uma identidade fixa. Isso faz com que a sexualidade acabe se desdobrando e criando formações infinitas, combinações infinitas aí de como sentir, como demonstrar, como dar amor ao outro. O vídeo vai ficando por aqui. Beijos e bolos e até a próxima!